Boa noite. Então, a gente vai começar com um pouquinho de meditação. Nossa meditação, então, sempre dedicando ela para todas as pessoas que nesse momento estão vivendo, passando por dificuldades, pessoas que a gente lembra, pessoas que a gente tem um nível de relação, e desejar que essas pessoas consigam ter lucidez, ter força, né, para ultrapassar os seus obstáculos. E a gente vai lembrar daquela respiração, né, de San Chao, que nos ajuda a acalmar o psiquismo, ajuda a regular o fluxo do Qi e do sangue. Então a gente inspira e procura, ao exalar, fazendo um tempo maior a exalação do que a inspiração.
Então, a gente vai retornando. Vocês me ouvem bem? Uhum. Tá. Às vezes eu falo um pouco alto aqui, pensando que... Mas o microfone está tão pertinho, né? Então, e a voz também não é o meu costume, não é o tom que eu utilizo, então às vezes pode... Aí fica meio forçado, né? Mas se vocês ouvem bem, tá ótimo. Eu estava conversando hoje com a Marjorie, que me trouxe uma situação que ela está atendendo, né? Relacionada à fibromialgia. E a fibromialgia tem uma característica muito parecida assim, com artrite, com artrose, né? Ela é feita uma caracterização um pouco diferente, que são... a dor migra, né? Os locais migram, assim. Então, por isso que é chamado de... e é recente essa denominação fibromialgia, né? Mas ela tem ela é muito semelhante. Então, inclusive, eu recomendei para a Marjorie que ela olhasse esse tratamento que foi proposto aqui hoje, que a gente vai olhar, vai terminar ele hoje, que aqui tu tem sugestões, tem propostas terapêuticas que servem muito, assim. E também dizer para vocês que em geral, as pessoas nos procuram em função dessas dores localizadas. Aqui está praticamente todas as principais dores que as pessoas nos procuram, né? Comentei com vocês que é mais raro as pessoas nos procurarem por questões ligadas à psicologia, assim, né? Elas, em geral, elas não têm essa informação de que a acupuntura ajuda nesse aspecto do psiquismo. Então, grande parte de formações de acupuntura elas estão ligadas à dor, né? Então, se vocês forem ver a fisioterapia, dá esse exemplo, né? A fisioterapia aqui da URGS, eles têm meio semestre, né? Um encontro por semana. E é fundamentalmente como se fosse essa relação que eu dei para vocês aqui. Tu vai ter os locais, os tipos de dores e os ressonadores que vão ser usados para aquilo. Então, acaba que muitas vezes funciona, né? E aqueles que conseguem dedicar um tempo maior depois da cadeira para estudar um pouco, a acupuntura com a fisioterapia, ela é muito, muito eficiente. Porque o que a acupuntura vai fazer, né? A acupuntura vai drenar aquela região, vai mover a umidade daquela... vai lidar com os processos inflamatórios e vai procurar reestabelecer a circulação do qi e do sangue. Agora, e por outro lado, ocorre muitas vezes quando as pessoas têm lesões nessas regiões de elas atrofiarem essas regiões por dor, quando é no quadril, por caminhar forçando mais o outro lado e não exigindo tanto do lado em questão. Então, o que acontece, né? A físio vai procurar reestabelecer os tendões, vai procurar permitir um maior alongamento, uma maior flexibilidade, o desenvolvimento de habilidades que a pessoa perdeu. Então, os fisioterapeutas, né, que operam com acupuntura, eles passam a ter muito bons resultados. Porque o que acontece? Hoje, o que ocorre, assim, em geral? E as pessoas vão chegar para vocês dessa forma. Elas vão dizer, eu estou tomando um medicamento e o médico me recomendou fisioterapia. E eles começam imediatamente com a fisioterapia, que é uma recomendação séria, né? Muitas vezes a pessoa
precisou ser afastada do trabalho e ela precisa cumprir aquela orientação. Então, ela não pode deixar de fazer, porque é como se ela estivesse negligenciando o tratamento e com isso, né, ela não estaria colaborando com a empresa, com o emprego dela. Muitas vezes as pessoas na físio acabam machucando, porque vocês imaginem assim, tu tem uma lesão e tu mexe nessa lesão, tu exige dessa lesão, uma das tendências é exatamente essa de aumentar a lesão. Né? A mesma coisa que a gente tem um machucado superficial e a gente vai lá, mexe no machucado. Todo o processo que tem ali de inflamação, de luta das defesas contra o fator patógeno, ele se acirra. Então, nós utilizando esses ressonadores que a gente está vendo aqui para esses tipos de lesão, mesmo que não seja um caso ligado, né, ao reumatismo, à febre reumática, mas a gente tem um aporte significativo. E claro que nós estamos aqui vendo partes do corpo, né? Mas a gente vai, obviamente, pensar como que está o Shen, né? O psiquismo daquela pessoa. Nós vamos empregar ressonadores que trabalham o psiquismo. Eventualmente, a gente vai ver que a pessoa nos traz, a pessoa que nos chega, ela está bastante acima do peso, ou a pessoa que nos chega, ela está bastante retenção de líquido, eventualmente uma tez muito avermelhada, uma fala muito angustiada. Então, nós vamos olhar também esse psiquismo, né? Nós não vamos fazer tratamentos locais sem levar em conta esses aspectos psíquicos, né? E também da própria forma que a pessoa nos chega, né? Então, é muito comum isso, assim, né? Muitas vezes as lesões, elas ocorrem pelo modo de vida, os alimentos, o tipo de trabalho. Então, nós vamos precisar levar em conta isso, né? A própria questão da estação, né? Não sei se vocês repararam, assim, mas aqueles que já estão atendendo ou que atendem minimamente, a semana passada, assim, teve um clima típico, assim, onde as dores voltaram. Assim, estou recebendo as pessoas desde hoje mesmo, assim, dizendo, olha, do nada começou uma dor, não sei o que eu fiz. E aí, muitos relatos, assim. Então, as pessoas... Por quê? Porque a gente teve um frio atípico, né? Durante o meio-dia era um calorão, mas pela manhã cedo muito frio, à tardinha muito frio, né? Não muito frio, mas é o frio da primavera. Mas a gente faz o quê? A gente fica de camiseta e vai aguentando até que pode. Então, muitas pessoas relataram essa ocorrência, né? De volta de dores pontuais, assim, né? Aquelas que tiveram questões ósseas também, diz, olha, eu fiz aquela cirurgia do túnel do carpo, doeu aquele local, né? E eu não fiz nada. E a gente pergunta, mas tu fez algum esforço repetitivo, algum esforço a mais do que está acostumado? E as pessoas vão dizer que não. Então, essas questões todas a gente vai precisar levar em conta, até porque eventualmente a gente pode se frustrar, diz, eu estava fazendo esse tratamento, estava avançando tão bem, né? E agora ela relatou o que eu fiz, né? Então, eventualmente tem todos esses fatores que a gente vai precisar levar em conta, né? E saber que as coisas têm um tempo, né, para que elas ocorram, né? Então, de tempo em tempo, a gente pega a anamnese, a primeira chegada da pessoa até a consulta, e a gente pergunta de coisas, né, para a pessoa que constam ali na anamnese, que constavam como queixa principal, que constavam como, na hora das perguntas, a pessoa relatava que tinha. E é impressionante que o que ocorre? A pessoa deixa de ter o sintoma e ela esquece. Então, tu vai perguntando, vai vendo assim, nossa, isso aqui eu não tenho mais, isso aqui já não. Hoje, uma senhora retornou à consulta, né? Mas eu achei que era a primeira vez, ela não tinha dito que já tinha
Aí eu fui lá nos arquivos pegar a ficha dela, né? Aí ela disse, eu só tenho a memória de que eu vim aqui e fiquei boa. Poderia olhar na ficha o que é que eu vim me queixar? Nesse momento ela está com uma crise lombar muito forte, assim, né? E na verdade não é lombar. Inicialmente ela me relatou, eu imaginei que era lombar, mas depois ela precisou, assim, era na dorsal. Então ela tem ali uma calcificação, tem 3 vértebras, né, que estão coladas. Mas aí, para não deixar vocês, né, sem a informação, né, ela com uma contratura muito severa do lado direito dela, assim, e aquela contratura o que estava fazendo? Porque ali no eretor da coluna, ela estava comprimindo as vértebras já calcificadas ali, né? Então, foi necessário também mexer nessa contratura, né? Mas daí ela me perguntou o que constava. Então, ela veio a primeira vez, quer dizer, quando ela veio antes, foi em 2012, e ela tinha um quadro agudo de dor de cabeça nas têmporas. E já tinha passado por exames, e, enfim, e ela não passava aquela dor, ela já tinha mudado, estava lá, constava lá, tinha passado por 5 medicamentos diferentes, né? E continuava tomando medicamento e não passava aquela dor. Então, esse era o quadro dela anterior, né? Então, é bom que a gente tenha, né? Porque muitos virão e irão e a gente não sabe o que aconteceu. Então, às vezes, a gente pensa assim, será que não funcionou? Mas é muito comum, né? Das pessoas, quando melhorarem, elas dão um toque, assim, né? Avisam, dizem, olha, eu não vou poder ir essa semana. Aí a gente, tá bem. Aí a gente fica no aguardo, eventualmente ela não vai voltar. Então, mas isso ocorre bastante. Então, vocês não terem também essa pretensão de que a gente vai ter que ir atrás, que a gente precisa, porque tem que garantir essa liberdade das pessoas, né? A gente não é correto a gente tentar fechar pacotes assim. Então, você deverá ver tantas. A gente vai indicar, né? Diz, olha, para esse sinal, sintoma que tu está apresentando, é bom a gente fazer várias, né? Porque eles estão acostumados, inclusive, a irem em clínicas que fazem um pacote de 10. Olha, tu tem que fazer o pacote de 10, né? E ao final ali eles já tem mais um pacote. Uma ideia de fidelizar, né? De manter as pessoas. Aí já vai para um outro terreno que é um terreno dos negócios, assim, né? Então acho que a gente tem que a visão da própria escola não é só a minha visão, né? É uma visão da gente ter essa, garantir que as pessoas tenham essa liberdade, né? E isso para vocês vai ser muito bom também, porque vocês fica uma relação muito franca, né? Não fica aquela relação onde eu vou ter que executar um serviço porque eu impus um tipo de contrato inicial onde a pessoa então teve que me pagar tantas sessões antecipado. Então, é importante esses relatos, né? Eu estava dizendo para quem chegou um pouco depois, né, que esse Silvana ali, hoje vai ter prova, viu? Não sei se vocês... Botei lá no grupo. A Silvana está rindo porque ela já está garantida, né? Então, estava comentando que aqui nesse roteiro que a gente está vendo, dessas enfermidades reumáticas, a gente tem ferramenta aqui para grande parte das demandas que as pessoas nos trazem, porque elas vão nos procurar prioritariamente por esses motivos, né? Então, da gente ter esse roteiro sempre preparado, né? E agora de tarde mesmo eu estava revisando aqui, já vi que faltou coisas, e daí depois eu vou pedir para vocês anotarem, né? E então a gente vai indo assim no nosso conteúdo, né? Uma coisa que eu falei hoje com a Rô também, que eu às vezes vem assim e eu estou na consulta, aquilo para mim é no automático, mas eu preciso dizer para vocês, às vezes a gente faz uma acupuntura, principalmente em idosos, acontece com... Eu atendo lá numa escola, né, que é o Stella Mais, e as irmãs estão todas na faixa dos 90, assim, né? 90, 93.
E tem uma em especial que eu notei desde a primeira vez, que depois que eu faço a puntura, que tiro as agulhas, ela tem uma rapidez para levantar, e nessa rapidez ela fica tonta. E ela uma vez deu uma desequilibrada, mas nesses casos, os idosos, eu sempre estou perto, assim, a gente precisa esperar esse levantar, esperar para ver se o pé está firme. Quando a pessoa se deslocar da maca, a gente vê que ela está com estabilidade, porque isso pode ocorrer nesse processo rápido de levantar da maca e sair, né? E alguns que não são tão rápidos, né? Mas que, então, a gente tem uma forma que a pessoa possa levantar com calma e a gente fica na espreita, né? Se precisar, a gente vai estar ali, né? Para ajudar essas pessoas. Então, esses toques preliminares, assim, né? Que hoje eu estava atendendo a sogra da rua, né? E ela é uma que eu sempre tenho um cuidado. Eu espero ela colocar os pés no chão, se afastar da maca, ver que ela está com estabilidade, né? Porque vai ser muito chato para a gente se a pessoa sai da nossa maca e cai no chão, né? E fratura alguma coisa. A gente vai ficar, não vai ficar muito conformado com aquilo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei Cheguei o que falar. atrasado. Não, mas quanto a... Tu estavas falando ontem, assim, antes da questão de fidelizar, de fazer pacotes, assim, né? Eu também não gosto dessa visão, assim, né? Porque, na verdade, acho que as pessoas voltam enquanto necessitam, né? E algumas, assim, eu tenho, assim, pessoas que gostariam até de poder vir agora, mas eu não tenho condições com a história da pandemia. Eu dou um intervalo, assim, né? Então nem precisaria, né? Eu acho assim que é uma bobagem. Se tu faz um trabalho de acolhimento, assim, que as pessoas se sintam bem, as pessoas chegam com dor, saem sem dor, elas vão trazer clientes para a gente, né? Não precisa a gente ficar botando a faca no pescoço para as pessoas permanecerem, né? Porque elas vêm porque elas se sentem bem, né? Porque elas necessitam e inclusive indicam outras pessoas, né? Então eu também acredito nisso, sabe? Desse lado comercial, assim, e que não é a nossa linha, né? Não é isso que a gente pensa em fazer, né? Ficar rico, não é isso, né? É oportunizar que a medicina chinesa seja divulgada para um número maior de pessoas, porque até então só as pessoas com muito poder aquisitivo que tinham acesso, né? Então a escola Neijing fez esse grande diferencial, eu acho assim que de espalhar para pessoas com menor poder aquisitivo poder se tratar, né? E com relação por exemplo, a fitoterapia é muito cara também, muito cara. E então eu tenho optado assim por começar a fazer tinturas, porque as farmácias, como não é uma coisa corriqueira, assim, algumas ervas são difíceis, assim, são punks, né? São pra gente, não é de uso assim conhecido até. E se a gente pedir, a farmácia vai dar um jeito de fazer, só que o preço vai ser muito pior que o remédio alopático, né? Então eu também acho que foge do propósito, que é baratear custos para as pessoas de baixa renda, né? Então eu acho que é uma luta, assim, de um certo grupo, né? Não de todos, de especialistas, assim, da área, porque eu já tenho visto na internet, assim, pessoas que condenam quem cobra baixo, quem cobra um preço baixo, né? Porque acham assim que desmerece, assim, quase que formando um cartel, como é em algumas terapias, tipo essas não reiki, mas Theta Healing, outra,
Quando eu fiz o meu curso de xamanismo terapêutico, a professora também dava aula de Theta Healing. Ela disse, olha, inclusive eu saí do curso já com o preço que a professora colocou. Ela assim, eu como professora, eu cobro 180. Vocês vão cobrar até 100. E se vocês fizerem o Theta Healing, não pode ser menos de, nem me lembro mais quantos reais. Porque existe, assim, tipo um sindicato, vamos dizer assim, entre eles, que estabelece um preço e não deve baixar o padrão. Então, eu não vejo isso como cura, sabe? Porque é só para quem pode pagar. Uhum. Eu lembro do meu professor que, quando ele falou sobre isso, né, ele dizia que esse valor mesmo que eu pratico, que a escola Neidi em Porto Alegre pratica, é um valor que permite que a pessoa que precisa fazer toda semana possa pagar. Porque se eu tiver um preço que a pessoa vai ter que pagar um valor que ela não tem condições, que fica muito alto, ela vai vir algumas vezes e vai deixar de fazer e vai considerar a acupuntura, inclusive, ineficaz. Então, o valor esse que a gente tem praticado, que não é, ninguém é obrigado a praticar esse valor, né? São valores que permitem, né, que alguém que queira, precise fazer toda semana, ele possa fazer e aquilo não tenha um abalo no seu orçamento, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas é inferior essa acupuntura que é praticada por vocês, né? Então, isso aparece, né? Como que cobram esse valor, né? Negócio que às vezes eles, pelo plano de saúde, eles pagam uma diferença maior que o valor da consulta. E tem pessoas que têm plano, mas preferem porque dizem, não, eu pago menos aqui do que o valor da diferença na consulta pelo plano. Então, é uma questão de bom senso, assim, né? E não ver, vamos dizer que cada um vai ter a sua trajetória, vai ter o seu jeito, né? Mas esses princípios eu acho importante que a gente saiba, né? Para daí ter um ponto de partida para poder olhar para aquilo que vai ser feito, né? E depois que as pessoas fazem, tem um relato que é muito comum, assim. Nos planos, muito uma ideia de uma acupuntura simpática. Assim, geralmente não se capta o Qi, se tenta fazer o mínimo possível para que a pessoa não sinta dor. Então é importante a gente saber que nós vamos ter que, no mínimo, um dos ressonadores durante a acupuntura, a gente vai precisar que ele mobilize o Qi. Então, o choque do Qi, né? O captar que a pessoa vai relatar, né? E geralmente ela vai nos relatar dizendo que correu pelo próprio trajeto do canal da acupuntura que a gente fez. Isso vai ser interessante para a gente dizer, ela está relatando exatamente no trajeto do canal. Isso faz parte, né? Então, as pessoas em geral consideram essa acupuntura que eu pratico, enfim, ela é mais forte, assim, dá uma emoção porque sempre tem algum nível de dor, tem algum nível né, de mobilização ali, né? Então tem até uns vizinhos aí da Nerni, que faziam, ele foi indicado, são dois vizinhos assim que foram indicados pela Gladys, né? E esse senhor, ele me relata assim, não, mas tu não imagina a diferença que faz o tipo de acupuntura que eu estava recebendo antes e essa tua, que diz, essa tua. E ele morre de medo de agulha e sente muita dor. É incrível. Então a gente não precisa ir com uma ideia de que a gente vai ser simpático assim, sabe? A gente não dá para fazer o trabalho bem feito sem que a gente tenha algum nível de... Então as agulhas doem. Um corpo sadio sente dor de uma agulha, porque é um elemento invasivo que está entrando. Como que a gente faria uma mágica para que isso não ocorresse? Então a gente não usaria acupuntura, né? Então isso é importante a gente saber. É um elemento invasivo. O organismo, quando a Wei Qi, a nossa energia defensiva,
está em pleno funcionamento, nós vamos sentir a dor, né? Em menor ou maior escala. Tem algumas pessoas que sentem menos, outras sentem mais. Então, e também não conheço uma regra, sabe? A gente diz assim, aquela pessoa nunca dói. Que daí tem aquele dia que tu tá assim, com a clara certeza de que vai ser, e ela vai sentir dor. Porque a gente não sabe o que aconteceu com o ti dela, com a energia defensiva dela, o próprio clima, né? Então a gente também não tem essa ilusão de que a gente vai ser aquela mão que vai passar desapercebida pelo, né? Porque infelizmente a acupuntura tem esse aspecto, né? Então muita gente não vai vir se tratar com a gente porque não gosta de dor. Ninguém gosta de dor, né? Mas não quer passar por essa experiência de alguém colocando agulhas nela. Né? Esses dias um paciente pediu assim, tira uma foto para mim, por favor, com as agulhas. Mas tem certeza? Ele, não, eu tenho que mandar para minha mãe e para meu pai, são ali de Tramandaí. Eu conto e eles me chamam de mentiroso. Eu disse, não, tu não deixa alguém ficar te botando agulha, né? Chorava que, nossa, quando ia fazer injeção, quando era pequeno, agora tá aí procurando, virou o que esse guri, né? Procurando alguém para espetar ele com agulhas, né? Onde já se viu que tipo de tortura é essa? Então, é engraçado isso, né? Eu mesmo não gosto de agulha, né? Eu tive uma experiência muito ruim, né, com agulhas. Dentista, injeção. Quando tive a suspeita de meningite, daí fizeram aquela inserção na coluna para retirar o líquido, né, para fazer os exames. Então, só para contar para vocês assim, como é que eu estou metido no meio disso, eu não sei. E até me auto-coloco a agulha, assim, sentindo aquela dor, né? E precisa. Eu, quando era pequeno, eu tinha a famosa pontada pneumonia. Aí tem aqueles tratamentos que é uma injeção a cada 12 horas. Durante 7 dias. 14 quem aplicava em mim era meu pai. Aí tinha aquela... Porque era difícil, tinha que ir até o postinho de saúde, né? Não tinha tempo. Daí ele pedia emprestado para vizinho o estojinho com a seringa, aquela de vidro. Fervia e tomava. Só que a agulha já estava um pouco rombuda. Então essa é a lembrança que eu tenho de agulha. E eu sempre pergunto, posso chorar um pouquinho? Pai? Pode. Abriu. Pá, na bunda. É uma ótima lembrança. Eu acho que o meu primeiro contato com agulhas, eu acho que foi esses tratamentos para pneumonia. Foi mais de um que eu me lembro. Era um por... A cada inverno a gente parava no doutor para ilustrar as agulhas. A Nerli está pedindo para falar, por favor. Eu compartilho da experiência do Alfredo. Eu também tomei muita injeção assim. Não, eu queria trazer é que eu gosto de trazer experiências, né? E vocês sabem que eu tenho uma demanda de experiências fantásticas, assim, de tudo quanto é nível. Mas eu não entrando no mérito da questão aí, mas eu queria dizer que eu compartilho muito com o que vocês estão trazendo. Sim, que expandiu. Tá falhando um pouquinho para mim, pelo menos. Para mim também. Para mim também. É o sinal dela que tá ruim. Desliga o vídeo nele. Juca, eu posso fazer uma pergunta enquanto ela não volta? Acho que Sim. Tá. Referente à acupuntura em pessoas obesas, a gente tem que aprofundar mais a agulha
E em pessoas muito magras, tem essa diferença, assim? Quando a pessoa é muito obesa, a gente puntura mais fundo. Tem isso? Tem. Depende muito dos ressonadores, sabe? A gente sempre imagina o obeso, pensa na barriga, né? Na barriga é bom que tenha só, ultrapasse aquela primeira camada, né? Em geral, nós não vamos fazer punturas muito profundas, tanto em pessoas magras como as mais gordinhas, né? Então, vocês vão sentir com o tempo, porque, por exemplo, dependendo de um tratamento que se usa como o Santial, por exemplo, né? A gente quer ajudar a reativar a função renal de alguém. Aí a gente vai usar o ressonador Mo, de rim, vai usar o dial inferior, se é homem, 6 de Rei-Mai, se é mulher, 4 de Rei-Mai. Vai utilizar o 2 de TR, que é o ressonador água do canal de Santial, e vai mobilizar e vai captar o Ti. Vocês vão ver que a agulha vai grudar. Nós vamos mobilizar, literalmente. E a pessoa vai relatar para a gente o Ti. Ela fala que corre um choquezinho entre um ressonador e o outro. Claro que a gente vai usar outros ressonadores, mas estou dando esse exemplo. Então, uma inserção de 1 centímetro nesses ressonadores da barriga, né, é mais do que suficiente, um cum, e capta, mobiliza o Ti, realmente. Né? Já o porta dos líquidos, o 2 de TR, ele tem que ser muito preciso para a agulha entrar 1 centímetro, senão ele vai ficar na borda. Então a gente vai ter que ver um pouco da anatomia, ver que precisa ser com a agulha fechada. Ela é um pouco nesse sentido, né, que é diagonal, né, que se chama. E aí ela entra um pouco mais profunda. Essa é a puntura certa dela, né? Senão, se a gente vem dessa forma, em geral, ela vai parar aqui nos metacarpos aqui, né? Na parte final do metacarpo. E ela não vai inserir. Então, com o tempo, a gente vai ter que ir praticando. E eu tenho uma memória, sempre assim, da consulta popular. Eu lembro perfeitamente do professor e a professora punturando. Então, é quase que quando a gente começar a ver, assim, vocês vão ter essa memória, sabe? Aquilo já vai, né? Tanto que tu me perguntou, eu tive que pensar um pouco, porque não é uma teoria, assim. Vai ser um pouco esse aspecto da prática, né? Essa é a minha impressão, assim. Restabeleceu, Nerli? Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Desculpa, eu caí, enfim. Não sei se mais alguém caiu. Não. Não. Uhum. Tá bem. Eu queria expressar que, assim, ó, quanto mais a gente colocar a medicina chinesa para ser vista como uma forma de tratamento, é vida isso, sabe? Então, assim, não trazendo o mérito da questão, como eu disse, mas trazendo que eu estou vivendo várias situações de doenças familiares e é incrível. E aí, assim, ó, a Tânia até pode até ficar chateada comigo, mas é incrível como os médicos não têm solução. Parece até brincadeira, sabe? O tempo todo trabalha em cima de um protocolo, e aí, se a pessoa não se encaixa no protocolo, e aí eles ficam empurrando a pessoa. E a medicina chinesa, ela faz essa expansão da nossa ideia. Ela traz um contexto que é muito diferente e, ao mesmo tempo, fantástico. E que realmente a gente pode ajudar pessoas. Então, assim, se for pensar, por exemplo, vocês estavam falando sobre valor de consulta, essas coisas. Eu acho que se desse para a gente montar uma escola dentro, não sei como, mas que pudesse aplicar, eu seria uma forte candidata a ficar o tempo todo fazendo isso, sabe? Porque a gente tem que divulgar o máximo possível, sabe?
Claro que eu sei que às vezes quando é de graça, eu sei porque eu já vivi essa experiência, as pessoas não valorizam. Mas quanto mais a gente puder trazer esse aprendizado para as pessoas, mostrar o quanto é possível poder se tratar sem usar um monte de remédios que trazem um monte de efeito colateral, né? Eu sei que tem doenças que tem que tomar, por exemplo, a Silvana traz, né? Ela também tem que tomar lá o metexato, é metexato, né? Que tu toma, e ela tem que tomar. Tudo bem, eu sei disso. Mas tem tanta coisa que dá para tratar sem precisar de remédios tão fortes, sabe? Até dores de cabeça, enfim, tantas coisas. Eu estou trazendo isso mais como um desabafo também, porque eu estou muito chateada com a medicina convencional, assim, em todos os sentidos. Seja para mim, seja para o meu marido, para meus filhos, para minha sogra. É impressionante, assim, como eu estou desacreditada. Eu até disse para o Silmar agora de tarde, eu disse, olha, eu não sei se é eu que atraio isso, ou realmente a medicina está num estado de decadência, sabe? Em muitas coisas, assim. Enfim, então, só para trazer que eu acredito sim que a gente tem que fazer o máximo possível para divulgar, porque esse nosso trabalho, né, eu já estou me sentindo dentro, mesmo sem entender, mesmo sem não estudar direito, enfim, né, as coisas que eu deveria estar fazendo. Mas eu acho que, nossa, a gente está muito na frente assim, de muitas coisas que pode, de fato, ajudar muitas pessoas. E era isso, assim, que eu queria compartilhar. E tem umas coisas que a gente nunca vai poder dizer para a pessoa que a acupuntura resolve aquilo que ela está nos trazendo. A gente vai fazer o melhor possível, mas tem um processo que é cada pessoa, né? Mas a gente fica muito feliz quando tem coisas que eram irreversíveis, que a pessoa não tinha a mínima chance que aquilo mudasse, e ela passa a receber acupuntura, moxa, e ela, depois de um tempo, ela volta e os exames mostram que aquilo melhorou, que não aparece mais. Então, vocês têm umas coisas que são muito milagrosas também. Então, tem esse fato é presente, assim, né? Então, vocês vão contar com essas duas perspectivas. Uma que é as pessoas que não vão acreditar e que muitas vezes nunca mais a gente vai ver, e a outra é ter essa situação de as coisas realmente acontecem. E sobre... Por favor. Não, pode não. falar, Fred. Tem a senhora aqui que ajuda a Fábio aqui em casa, aqui, ela fez em casa segunda, quarta e sexta, né? Diz que ela ajuda a Fabiane aqui. É a senhora que está com uma visão bem prejudicada, né? Está com catarata e cirurgia já marcada, né? Aquela cirurgia seletiva de catarata. Está aguardando ainda, né? Não tem data. Eu comecei a fazer aquele tratamento para ela das 4 agulhas, né? Uhum. E ela está relatando melhora. Está relatando melhora na visão, né? Também faceira, ela chega aqui perguntando quando é que a gente vai fazer de novo. Uhum. E eu tenho observado que realmente tinha coisas que ela não enxergava, que ela está enxergando mesmo. Não, ela tinha uma grande dificuldade de visão. O Alfredo vai olhar debaixo da cama assim, diz, passa o dedo. Não, mas era mais os cocôs dos cachorros mesmo. Pô, era coisa grande, então. No pátio, ela não enxergava, não, ela tem uma grande dificuldade de visão mesmo. Ela não enxergava os cocôzinhos dos cachorros no pátio, né? É mesmo para limpar, né? E às vezes ela pisava em cima, coitada. E agora tá enxergando. Opa. Melhorou bastante, ela também. Tô observando, né? Não sei se ela tá me enrolando, eu que tô acreditando. Não, mas Alfredo, eu acredito mesmo na acupuntura oftalmológica. Sim. Eu fiz uma experiência, vamos dizer assim, porque tudo para mim é experiência, estou começando, né? E a minha vizinha, acho que eu já contei isso para vocês, mas assim, nós fizemos 15 dias de tratamento.
eu comecei a estudar, porque ela não se adaptou com os colírios do glaucoma, ela estava sofrendo muito, e muita dor, e o colírio deixava ela muito mal. E daí eu disse para ela, olha, eu andei vendo alguma coisa assim, se tu quiser eu posso estudar, montar um protocolo. E daí, casualmente, tinha uma live falando disso. Aí eu conversei, né, com o professor e fiz por esse protocolo, adaptei uma coisinha ou outra, e fizemos 15 dias, porque ele disse, tem que ser 15 dias, todos os dias no mesmo horário. Porque ele está tentando juntar casos, assim, porque ele disse, façam de graça. Façam de graça, porque, assim, para a gente divulgar esse trabalho, né? Aí eu fiz 15 dias, ela só comprou as agulhas. E sabe que ela estava com a pressão altíssima, era 26, uma coisa assim, a pressão dela. E o máximo, acho que 18, né? Caiu? Não ouvi. Ah. Todo mundo aí? Então, assim, tô aqui. Todo mundo tá aqui? Sim. Não, é que deu um corte na tua... Na minha fala. Isso. Então, a pressão ocular dela era 26 num olho e 24 no outro olho. E quando a gente começou, e ela resolveu não usar o colírio, assim, era uma experiência mesmo, né? Assim, vamos ver até onde vai a acupuntura. E ela indo com frequência no médico, porque tinha toda aquela frequência, né? E ele medindo, né? E ele disse, nossa, como está funcionando rápido esse colírio. Eu nunca vi funcionar tão rápido. Que maravilha. E ela não estava usando o colírio, sabe? E quando terminou os 15 dias e ela foi fazer os exames, baixou para 16 num e 14 no outro olho. Assim, ó. E nunca mais subiu a pressão ocular dela, nunca mais. Aí ela foi num outro médico para confirmar e ele disse, mas a senhora nunca teve glaucoma? E ela tinha os exames, tudo. A senhora nunca teve glaucoma. Não, mas olha aqui os exames. Não, os exames estavam errados, não era glaucoma. Sim. Né? Então, resumo, até hoje ela nunca mais precisou usar o colírio, né? E ela se mantém. Claro que ela é um biotipo madeira, né? Ela tem fibromialgia, ela tem artrose, ela tem, assim, irritação, assim, ocular, de vez em quando está com uma vista bastante cansada. E então ela continua se tratando para se manter, né? Mas nunca mais chegou àquela altura de pressão. Então, eu acredito Usou muito. 3 de fígado? Fígado, essencialmente vesícula biliar e bexiga. Os vesícula pontos, biliar e assim. bexiga? Nenhum de fígado? Sim, eu acho que é F3, eu não me lembro, eu posso depois F3, passar né? para o grupo. F3. F3 eu acho que tinha, mas assim, 30, eu sei que 37 e 38 de bexiga tinha, de bexiga não, vesícula biliar tinha, e tinha pontos, eu sei que no final eu fazia uma sangria em B67, né? E que ela odiava, inclusive, né? Ele desce. No dedinho. Vai descer todo o sangue. Já pingando, pendurada, coitadinha. Agora, o interessante que eu percebi nisso é que aqueles sinais do glaucoma, que são os sinais que demonstram que a pessoa teve e, portanto, ela vai continuar tendo, desapareceram, né? A ponto do outro médico, porque certamente todos os casos, sempre fica a marca daquele acidente, né? Muito interessante. Agora, até assim, eu não mandei os documentos dela para esse professor que está fazendo Ele está juntando casos, né? Mas ele disse assim, não, é efetivo. Né? Isso funciona realmente, né? E agora, se era, se não era, eu sei que nos exames dela aparece, né?
como sim, né? E agora, assim, ela faz, por enquanto está normal. E como é que começou? Ela me disse assim, tô com uma dor aqui, ó. Aí eu disse, eu não tô acostumada, assim, não usava quase nada de ponto de vesícula biliar, assim, da cabeça, né? Aí eu disse para ela, vamos procurar como é que é o nome desse ponto. Aí o nome do ponto é janela do olho. Aí eu falei para ela assim, seria bom tu consultar um oftalmo, né? E aí ela marcou e foi no oftalmo e apareceu essa pressão altíssima. Muito bom. Mas, Silvana, desculpa interromper. Uma questão é a pressão intraocular estar elevada e outra é a característica que leva ao glaucoma. Então, isso que teria que ver, né? Que poderia ser só um momento, uma situação momentânea de aumento de pressão intraocular que pode ocorrer e que depois pode desaparecer, que seria diferente do diagnóstico de um glaucoma com as suas sequelas. Né? Sim. Isso seria interessante também poder diferenciar. Daí eu acho que eu teria que juntar, né, os exames dela, até trazer um dia que a gente estivesse reunido, assim, para tu também dar uma olhada, né? Claro. O antes e o depois. Isso, Então, isso que eu estou iniciando, assim. Esse caso é super interessante e tem que ser registrado e acompanhado, porque é maravilhoso o que aconteceu. Indescritível, muito bom. Parabéns. E o bom é que ela continuou indo, né? Ela ia no oftalmo, né? Com aquela frequência, então ela tem o registro, né? De quanto quanto foi reduzindo, né? Foi uma experiência das boas. De aprendizado para mim, né? Nossa. E para ela também evitar, né? Mas ela consultou com outro médico? Sim, ela também consultou com outros médicos. Até eu vou falar para ela pegar todos os exames para mim, para eu fotografar, vou escanear, né, para montar alguma coisa assim, para ser assim, futuramente a gente poder estudar, né, quando a gente se reunir novamente. É um estudo de caso, É um estudo de caso. Muito bom. Vocês estão desafiando a ciência, hein? Sim. Não brinquem com a ciência, por favor. E outra coisa muito interessante que aconteceu com ela torceu o pé. E daí ela começou a ir na fisioterapia. A fisioterapeuta colocou gelo, queimou a perna dela com gelo. E aí eu falei assim para ela, olha, a gente não usa gelo, né? A gente usa a moxa. Porque daí assim ela ficou naquele conflito, né? Porque imagina, né? Eu né? Iniciante assim e contra o que disse uma fisioterapeuta, né? E daí eu disse, olha, a gente não usa gelo. Aí peguei e coloquei as agulhas também, canal de VB, e botei agulha com moxa. Olha, tem que ver, também foi assim, ó, foi incrível assim também, foi muito rápido. Então eu tenho um caderno que é os protocolos dela, sabe? Eu vou botando lá num cantinho lá, porque coisas que deram certo, né? E nesses entorses com edema, né? E com inflamação, é importante que depois que a gente fez moxa também, que a gente faça sangria no percurso lá no ponto Ting, né? Que aí aqueceu, aí tu moveu, né? E aí tu dispersa com a sangria lá no ponto Ting, que às vezes tem relação com o estômago, às vezes com a vesícula, às vezes é bem claro que o local da lesão é bexiga. Né? Então,
E também em alguns casos de joelho, né, que a gente pode, do jogador, aquele que teve a lesão, que chega com o joelho super inchado, lesão recente. Então a gente pode fazer as punturas que estão até indicadas nesse texto de hoje, fazer uma moxa e depois fazer uma sangriazinha, que aquilo vai ser bem potente, assim. Porque no caso das inflamações, a gente precisa conseguir, de alguma forma, dispersar depois que a gente moveu a umidade, né? Vocês imaginam que ela não, senão ela pode retornar. Por isso que em alguns momentos aqui se fala na tonifica, vocês vão ver nos nossos módulos aqui, né? Tonifica, depois dispersa, né? É esse o sentido, né? Para que não retorne aquele... Questão de joelho, né, que a gente está falando, mas já teve vários casos lá no serviço, lá de caso de um rapaz que estava no futebol, ele se lesionou no futebol, né? O joelho ali é aquela fratura de menisco que falam, né? Aí já estava com um joelho enorme, né? A pessoa mal conseguia caminhar. O joelho só crescendo, né? E com cirurgia indicada, né? Cirurgia já, vai dizer, a indicação da cirurgia só aguardava marcar mesmo e realizar, né? E eu comecei só com massagem no estômago 36. Todo dia, uma sessãozinha de 5 minutos de massagem, foi indo, e o rapaz, nas primeiras já desinchou, já passou a dor e acabou a dor e voltou a jogar futebol e a cirurgia nunca mais. E só com massagem. Só com massagem. Botei uma agulha. Maravilha. Tem uma outra coisa assim que a gente também não tem muito como provar, né? Mas a pessoa vai nos perguntar se reestabelece principalmente as cartilagens, né? Nesse caso aí o menisco, né? E a gente não tem como garantir isso, mas a gente deve lembrar sempre, né, que essa medicina, ela reestabelece o Qi e o sangue. Reestabelecendo o Qi e o sangue, há uma grande chance de voltar a ter uma nutrição suficiente naquela região e, em muitos casos, reestabelecer. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai dizer para a pessoa, porque isso, às vezes, a pessoa vai sair dali, melhora um pouco, e a gente não está junto com ela, a gente não sabe o que ela vai fazer, como é a vida dela, o que ela está passando. Mas, assim, depois de um período, a gente tem... É possível a gente atingir essa meta, né, de reestabelecer. Então, só não podemos falar porque é um tipo de promessa que não cabe, né, a gente fazer. Mas se tiver uma confiança, se a pessoa cuidar, né, num espaço de tempo, a gente vai ter resultados muito satisfatórios. Assim, né? Mesmo uma das primeiras pacientes minhas, né, que já faleceu, a queixa principal dela era relacionada aos joelhos e ela tinha indicação de cirurgia de varizes. E ela ficou comigo 11 anos. Vindo, né, já estava numa idade avançada, assim, raramente faltava, porque para ela era um evento social, né? Se arrumava e era muito interessante. Mas a gente teve ela não se queixava mais aquilo não fazia parte. E ela tinha indicação de prótese, tinha indicação de uma série de coisas. E com o tempo ela vinha porque ela achava bom aquilo, né? De estar ali, elas ganhavam plus durante a semana, com disposição. A memória dela, as irmãs todas tinham tido algum tipo de incidência, assim, de perda de memória. Uma chegou a ter Alzheimer, o pai e a mãe tiveram isso. E ela foi uma pessoa que foi com alto nível de lucidez, assim, né? Lembrando tudo, assim, reconhecendo as pessoas já com mais de 90 anos e com esse histórico familiar. Então, essa confiança é importante que a gente tenha, sabe? Senão a gente pensaria que é uma medicina menor, sabe? A gente começa a pensar assim que a gente está ali só para dar uma tiradinha da dor e aquilo, né?
isso seria quase como se a gente não honrasse essa tradição, né? Essa é uma tradição que, e hoje até estou falando um pouco mais com vocês, porque eu estou tendo que mergulhar em vários, testar, ler vários autores que fazia tempo que eu não fazia, assim, eu estava na linha da escola meio-dia, que estava tudo muito bom. Mas como essa turma é uma turma exigente, assim, né? Não, são muito queridos, todo mundo. Mas eu sinto necessidade, né, de aprofundar. E aí, quando a gente começa, assim, a ir por uns terrenos, assim, aprofundando, a gente vai vendo o quão sério é eles terem conseguido catalogar tudo isso, entender o Qi, entender essa dinâmica do sopro, entender a dinâmica dos canais. Descrever isso, tanto que eles descrevem, assim, no Neidin, a gente precisa ler muitas vezes, que aquilo assim parece que não tem sentido, daí daqui a pouco tu volta, é isso, tinha uma palavra que não era a Jinti, mas era o Yin, do sangue, do rim, né? Coisas que eles descrevem que são muito importantes. Então, a gente ter essa honra, assim, dessa tradição, ela é importante, né? Hoje a gente está aqui um pouco nostálgico, né? Mas, na verdade, é uma parte que a gente precisa, de vez em quando, conversar. Quando a gente se reunia, se encontrava, a gente fazia muito isso, né? Que era contar casos e tudo. Esse ambiente que a gente está aqui, ele é um ambiente muito formal, né? Ele não é que é assim, né? Eu vejo as crianças fazendo aula, é assim, os adultos, né? Hoje a gente fez uma reunião, tinha quase 50 pessoas para organizar o evento no final do ano aqui do SEB, do Brasil inteiro, e a reunião tratou muitos assuntos, e ela não durou 2 horas, com aquele número de pessoas do Brasil inteiro, né? Trazendo questões de cada lugar, né? Também as pessoas que cuidam da parte internacional do SEB, e tem uma disciplina a reunião, né? Parece que as pessoas falam precisamente o que podem naquele momento, né? Então é um ambiente que precisa ainda ser estudado, né? Eu mesmo me sinto, né, mais formal aqui, né? Até porque está sendo gravado, né? Aí eu digo, não posso brincar tanto, né? Não dá para daqui a pouco alguém assiste e vai passar o quê, né? Por isso que também não dá para revelar nomes, né? Em geral, porque vai estar disponível, então eu me sinto um pouco engessado às vezes, né? Então hoje comentando um pouco com você sobre essas questões, como se fosse um bate-papo do nosso intervalo, assim, a gente contar, olha, os valores são assim, a gente pensa no atendimento, a gente não pode garantir para as pessoas que aquilo vai dar certo, mas a gente precisa ter confiança, né? Porque isso que foi relatado em relação aos médicos, é importante que a gente entenda que falta ferramentas. As nossas escolas, elas tenderam à especialização. E então aquela coisa da pessoa que bota o jaleco assim de coração foi do tempo da Tânia, da Eunice, que mora aqui no SEB, que sabe que consulta as pessoas apalpando, né, fazendo toque para ver os órgãos como é que estão. Com o tempo isso se perdeu muito, né? Então se especializou, se tornou técnico e o coração ficou, né? Lembro de uma amiga minha que estava na residência, né? Aí ela brincava com a coisa do corticoide, né? Ela dizia assim, não sabe que a pessoa tem. Receita. Receita corticoide. Dá corticoide, que até depressão passa, a pessoa sai dali animadinha, né? Então, e eles chamavam, na época, na linguagem deles, de pedalar. Eles pedalavam, como não? Né? E muitas vezes eles não tinham tempo e não eram nem autorizados a pedir determinados exames, porque aqueles exames encareceriam os procedimentos. Então, tinha um protocolo, né? Então, a pessoa ou se subordina, né? Ou ela vai ser uma pessoa com ideais que, saindo dali, ela vai continuar estudando, vendo outras portas. O que mais me aproxima, assim, da visão de médico, o exemplo que eu melhor tenho foi dos médicos cubanos. E não tem nada ideológico aqui, né?
estou defendendo regimes, né, políticos. Mas eu recordo, assim, de ter convidado a mãe da Vanessa, né, no nosso grupo lá da quarta de manhã, e ela trabalhava já há 2 anos com médicos lá em Águas de Lindóia, né, com médicos cubanos, né. E aquilo para mim, ela me contava sempre e eu resolvi convidar ela para vir contar para o grupo. Porque realmente esses seres, pelo fato, né, de ser um país onde não chega medicamento externo, eles têm uma carência gigantesca de recursos e eles precisaram entender não só a medicina, mas eles precisaram da farmácia. Então, eles entendem o princípio ativo e sabem fazer os medicamentos, né? Eles tinham essa disposição de visitar as pessoas com frequência, porque eles não ficavam contentes de conversar com a pessoa no consultório. Eles visitavam com o intuito de ver como que era o entorno, as relações familiares, o entorno com os animais que tinham na casa, se os animais entravam dentro, se tinha condição sanitária ou não. Porque aquilo permitia para eles ter um diálogo mais preciso nos hábitos daquela pessoa para que aquela pessoa melhorasse, né? Então, muitas receitas, assim, então a Cristina fazia questão de anotar tudo, porque no lugar, né, de dar um remédio para febre, para criança, eles olhavam no entorno e viam a folha de tal árvore, que daí eles já tiravam, indicavam quantas tinha que ter em infusão, de quanto em quanto tempo tinha que dar, e era a receita deles para muitas coisas. E eles entendendo esses princípios ativos. Então, eles, no primeiro momento, foram muito discriminados, porque eles não davam o nome do medicamento, né, patenteado. Eles diziam o princípio ativo. Então, e aí a pessoa, mas é tal medicamento ou tal? Não sei, né? Eles não sabiam realmente. Então, dava uma ideia de que eles não eram capazes, né? E é uma medicina que eu acho que ela é muito positiva, assim, né? É uma pena, né, o Brasil ter rompido, né, com isso, mas paciência. Eu adorei a história que ela contou daquela paciente cardíaca que fez a operação cardíaca, a safena, eu acredito, porque era tudo aberto, assim, à frente, e daí ninguém mais queria ela. Não pode retornar para o hospital, não pode. Aí caiu no posto de saúde, né, porque abriram os pontos, e aí o médico pegou e disse assim, tem goiabeira na tua casa? Tem. Então pega tantas folhas de goiabeira, né, cozinha lá com água, sal, e vai colocando de tanto em tanto, e no fim fechou Cicatrizou, fechou, né? toda a cicatriz, Uhum. e ela é adstringente, né, então ela fechou e ficou sem aquela cicatriz grande, como é que a gente diz, né? Ficou ótima, né? Queloide, isso. E aí a Cristina, né? Que é a enfermeira, né? Assim, que até ela, assim, na época, ela pensou assim, meu Deus, né? Olha o que ele tá pedindo, só isso, né? Que horror! Passar um chá com sal e no fim a pessoa ficou ótima, né? Ótima. E claro, outra coisa que era o diferencial que ele chamava de tanto em tanto tempo ou ia nas casas, né? A pessoa estava acamada, ele ou eles, né? Eles iam e pegavam carona também, porque ela disse que eles se surpreendiam muito pela quantidade de carros que passavam vazios, né? Só com uma pessoa. Eles disseram, mas por que vocês não se dão carona? Né? Estão indo todo mundo para o mesmo lado. Então, tinha coisas que eles não entendiam, né? Assim, do nosso capitalismo aqui. Como lá os alimentos, tudo é mais raro, né? Um fato pitoresco que ela contou é assim, sempre que alguém convidava para tomar um café, ou comer um bolo, ou para almoçar, eles aceitavam. Se convidava, eles aceitavam, não tinha assim, eles, não, só dar uma olhadinha e já paravam, né? Muito interessante. Outra coisa também que eles se surpreendiam que ia ter um feriado de 3 dias e que o posto de saúde não ia abrir.
Mas como no feriado? As pessoas não adoecem no feriado? Agora o Não Juca precisa? caiu. Congelou. Estão me ouvindo? Aí. Deu uma congelada. Agora deu uma congelada. Melhorou? Melhorou. Eles ficavam surpresos, né? Então, com essa questão das unidades, enfim, de ter feriadão e não ter atendimento nas unidades de saúde, né? Então, diz que eles ficavam ficava até aborrecido, porque eles ficavam assim, mas não vamos fazer nada, vamos ficar aqui, né? Então, bem engraçado essa situação. A gente não vê a hora, né, de ter um feriado para poder dar uma, dar uma fugida, né? Aqui perto de casa, aqui o prefeito, né, que é candidato, inaugurou a UPA, né? 24 horas, né? Estou dando inauguração ali. Só que, né, não tem médico. É só uma festa para inaugurar. Imagina se eles vejam isso, então. Inaugurar um pronto-socorro sem médicos. O Padre Roque lá de Caxias, ele tinha um dizer, né? Ele dizia assim: benditos anos eleitorais, porque neles florescem as obras. As obras. Mas é isso, só obra. Só obra. Bom, a gente tem uns minutos ainda para começar, ou vamos... A gente está muito falador ainda, a gente está falando... Mas de vez em quando a gente tem que bater papo, gente. Eu queria trazer mais uma coisa. Sim. O Juca não dá aula hoje. Tá. Os adolescentes fazem isso, hein? O exame Os adolescentes fazem. Só para complementar o exame que a Tânia tinha falado lá na questão do glaucoma, a campimetria que tem que ter para poder comprovar se teve ou não perda da visão. Isso, a qualidade da visão. Hoje a aula acho que é para mim, porque todos os assuntos eu tenho uma historinha para contar, assim, todos eles. Eu tenho a minha filha que agora está fazendo investigação mais aprofundadamente, mas ela já tem a campimetria, enfim. E ela começou com acupuntura. Então, vamos ver que daqui a pouco nós temos um estudo de caso aí bem interessante. Um outro estudo de caso interessante é que eu decidi, apesar do joelho, e o médico ter me receitado tomar esse corticoide, eu não consegui, eu entrei num conflito e num sofrimento muito grande. E eu decidi há 2 dias que eu vou... de novo a minha internet vai cair. Que eu vou tentar somente com acupuntura. E aí, assim, uma das coisas interessantes dessa história... Acupuntura e fitoterapia. Mas uma das coisas interessantes dessa história é que em março, quando começou a minha crise, eu tenho os exames para mostrar, eram altíssimos, todos eles estavam muito, muito alterados. E eu estou fazendo, assim, afinco, né, toda semana, fazendo acupuntura, e não tomei remédio, mesmo que eles me indicaram, eu não tomei. E o que está acontecendo? Meus exames estão melhorando. Então, eu vou ter mais um estudo de caso aí para da pele, sabe? Pessoal, assim, que eu acho que isso que traz esse valor também para o que a gente está trazendo. Enfim, eu acho que eu vou ter outros casos, tá? Mas aí eu vou trazer só esses 2 hoje. Esses são assim, então, eu tenho os exames bem para provar, assim. É isso. Só para não deixar o Juca dar aula. Também vou falar, então, para interromper a aula. Fala. Falar sobre... Há 4 anos atrás, quando o João iniciou a fazer a acupuntura com o Juca, estava com efizema pulmonar. E há 1 mês atrás, mais ou menos, e a respiração comprometida, assim, total. E há mais ou menos 1 mês atrás ele foi fazer a espirometria e deu normal, não tem mais problema nenhum. Então,
graças à acupuntura. Maravilha. Eu também me surpreendi um pouco, até duvidei do exame, né? Mas eu vi, né? Temos o antes e depois para provar também, né? Oba. Aí ele sempre perguntava, né? Ele dizia, e aí, Juca, volta ao normal? Ele disse, olha, é difícil voltar ao normal. O Juca Mas não a gente prometeu vai nada. cessar. A gente vai tentar cessar essa evolução, eu estou dizendo, né? Ele de quando em quando tinha ele tinha umas crises, assim, né? Que faltava bastante ar, enfim. Daí agora ele trouxe esse retorno, assim, né? Nós ficamos bem, bem contentes, assim. Isso é gratificante, né? E o médico sempre dizia também que ele precisava emagrecer, né? Para manter a respiração melhor, né? Uhum. E foi o contrário. Nem emagreceu nada, até engordou. Mas a respiração também. É que ele parou de fumar, né? Quando teve esse quadro, então. Não. Foi antes? Ele foi bem antes que ele parou de fumar. Porque o que acontece, né? Quando a pessoa para de fumar, acho que todo mundo tem esse relato, né? De que a pessoa fica maior, né? E aí se diz que é porque a pessoa fica mais ansiosa e come mais. Não necessariamente, na verdade, o fato é que vocês imaginem assim, o tabaco, com o calor que ele gera, né? O movimento que ele faz do ti, tanto que a gente vai ver a pessoa que é tabagista, ela é fina, né? Ela tem um intestino que em geral funciona muito, porque é muito calor, sabe? Então aquele calor ele faz o ti evaporar muito facilmente, né? E com isso o ti não move o sangue, né? Como deveria, enfim. E aí quando ele para com aquele calor, é como se tu tivesse um fogão não aquecido. Então o metabolismo fica mais lento, né? Não estou dizendo aqui que a pessoa deveria continuar fumando, mas o fato é que quando tu tem uma interferência que é o tabaco e depois tu retira, né? Ele vai interferir no movimento do ti. Então com isso nós vamos ter ali uma pessoa que o fogão não está funcionando como estava funcionando antes. Se antes ele estava muito forte, daqui a pouco ele deixa. E aí tu tem tendência, sim, a partir principalmente aquele ti que acende do baço, que se encontra com os pulmões, né? Ele ficar mais lento, né? Ele tem um movimento retardado. Tudo iniciou quando ele teve o fungo do pombo no pulmão. E aí ele teve que tomar medicamentos também muito forte que afetou parte do fígado. Às vezes ele tem queixa, alguma coisa assim do fígado, mas é muito pouco também. E o TGO e o TGP dele também melhoraram, também tá né? Normal. Então tá, ou os exames estão muito errados, ou a gente está em sucesso. Eu acho que é a primeira hipótese, hein? Estamos bem certos, no caminho certo. Mais do que certos. Pelo que eu vejo aqui, quase todo mundo já está colocando alguma agulha, né? Tem uns que não confessam aqui no grupo. Aqui. A Tânia não. Tem uns que fazem escondido. Não. Nem massagem, por enquanto? Só massagem moxa. Agulha tá, não. Tá ótimo. Ainda não me sinto habilitada ainda para isso. Olha quem falando. Ela é tão criteriosa que ela não se deu esse direito. Nós, o resto aqui, é tudo mais maluquinho, né? A gente já vai lá e diz, vamos lá. Estou aguardando o nosso retorno. Juca. Eu vou de F13 e 6 de BP, sempre. Que esses aí eu já me garanto. Olha, que bom, que bom. O F13, Taichung é muito dolorido, né? Sobre essa questão da puntura, eu enviei um vídeo hoje, Juca, não sei se tu viu ali, em que ele tá em espanhol. Eu não consegui ver. Eu estava na consulta e depois eu vim para casa aqui para aula. Foi o único vídeo que eu encontrei sobre técnicas de puntura. Eu queria a tua avaliação para saber se eu posso compartilhar com o grupo. Oba! Eu consigo olhar amanhã. É um em chinês? Espanhol, ela disse.
Espanhol. Ele é um chinês, só que a tradução dele tá em espanhol, mas dá para entender. Tá, eu acho que eu conheço esse vídeo. Tem um Porque eu livrinho do preciso, Alteroshi muito bom. Quando eu olho ali, eu queria que vocês entendessem assim, quando eu olho, que vocês me mandam alguma coisa, para mim aquilo é muito sério. Então eu preciso olhar aquilo assim com muito cuidado, né? Não é que nem aqueles que dizem, olhei, legal. Porque daqui a pouco alguém diz, tá, mas lá fazia tal coisa e tu diz, não falou nada, né? Então mesmo quando vocês me perguntam assim sobre um caso, né? É muito delicado eu responder pontualmente para vocês assim, né? Porque às vezes a pessoa sequer passou aqui pela consulta, né? Eu não conheço. Então, às vezes eu vou pedir, assim, eu vou responder, eu vou continuar, eu vou conversar com vocês, vou fazer mais perguntas, né? Mas não é muito imediato, assim, porque eu preciso, realmente, eu preciso orientar da melhor maneira possível. Então, eu olho, assim, lembro das situações, faço perguntas complementares, né? É bom que seja assim. Eu acredito que é importante também, na minha visão, né, eu passar por ti antes, assim, de compartilhar, porque realmente eu não tenho como julgar se é adequado, né? Então, por isso eu enviei. Eu acho que talvez seja um material interessante, porque eu não encontrei nada parecido, assim, que ensine a como colocar a agulha, né? Enfim, como que eu diminuo a dor, como é que eu movo a mão, essas coisas, assim, mais práticas, né? Vocês pensem assim que se vocês, todo mundo é livre aqui, né? Vocês têm inclusive um outro grupo que dá para divulgar, mas quando vocês me perguntam, eu tenho que olhar. A minha resposta ela tem que ser dentro, né, da técnica, daquilo que eu aprendi. Se eu não souber, eu vou dizer, isso aqui eu nunca vi, né? Não sei se é assim, né? E daí a gente procura a fonte, ver se essa fonte é confiável, enfim, né? Então, essas coisas que eu queria que você soubesse, assim, eu não fico bravo com nenhuma questão que venha, não se preocupe, pode vir qualquer coisa, mas eventualmente eu vou ter que perguntar um pouco mais e vou ter que... e às vezes ali na consulta, tipo, hoje eu peguei assim, escrevendo, eu não sabia o que a Marjorie ia achar. Aí sobrou uma folguinha ali, eu digo, eu vou ligar para ela, daí fica muito mais fácil, né? Daí eu expliquei para ela, aí eu fiz outras perguntas, aí a gente chegou a algumas conclusões, daí ficou um pouco mais, né? Entendi o quadro, entendi que era uma pessoa amiga, que estava precisando, que certamente não iria aqui comigo, não iria lá com a Silvana, não iria se não fosse com ela. E então é isso. E nem precisam trazer aqui também, né? Eu tenho incentivado várias situações onde a pessoa, se eu sinto que a pessoa está confiante, eu já digo, atende a pessoa, faz uma massagem, faz uma moxa, né? Porque às vezes a pessoa já está com aquilo, né? E vocês vão precisar começar. Então, eu diria que esse começo é melhor que seja com pessoas conhecidas, né? Com pessoas que confiem em vocês. E aí vocês já vão entendendo, inclusive, como que vai ser o método que vocês vão de trabalho, qual é que é o jeito que vocês vão atuar, né? Aquilo que eu sempre digo, cada um tem um jeito, né? Embora a técnica seja uma, os nossos módulos de regulação, eles convergem, assim, né? Se a gente olha vários autores, tem um nível de convergência, mas tem o jeito de vocês, né? E aí cada um vai ter esse formato, né, de atuar. Mesmo que seja na esfera familiar, assim, que a gente não mude de atividade profissional, enfim, né? Mas é importante a gente, numa noite, assim, que tem um parente da gente que não está passando bem, a gente ter ferramenta, né, para poder ajudar e aquilo resolver muitas vezes, né? Me recordo de uma noite na praia, assim, né? Longe de unidade de saúde e tudo, e a pessoa teve né, que estava junto, teve uma crise bem característica, assim, de cálculo biliar, né? E lembro, assim, eu sempre levo agulha, né, para onde eu vou, de ter punturado o Danan Shui, que é um ressonador extra, logo abaixo do 34 de VB, né, que é
Vocês vão encontrar lá nos ressonadores extras, e ele é indicado para isso. Só uma parêntese nesse ponto, ele é na mesma linha do 36? Deixa eu ver. Chega a ser? Praticamente na mesma linha. Só que no canal de 34, 34 com 36. 34 de vesícula, isso. 36. Isso. É muito eficiente. Tu me ensinou e eu uso na FAB. Te cortei. Não, é bem ilustrativo. Vocês imaginem assim no caso da FAB, né? A FAB, se ela tivesse que passar por mais uma cirurgia, além da questão renal, né, para tirar cálculo biliar, assim, eu acho que ela não teria nem vontade, nem vocês fariam, né? Então, tu ter uma ferramenta, né, para poder ajudar ali na hora que a coisa acontece é muito. O caso dela, ela tem, né? A ecografia tem 7 centímetros de pedra na vesícula ali, né? A ecografia aí. Por causa da 15 dias, ela tem uma crise, né? E aí é o sol que resolve, o Dananchue. Ele é eficiente. É instantâneo, né? A pessoa tá com aquela dor ali de vesícula e coloca o ponto, a dor já desaparece. A pessoa já pede um X. Cheeseburger. A Fábio adora cheeseburger. É McDonald's, né? Tem que ser um quarteirão. Mas, assim, da minha experiência, eu e a Mara, eu acho que a gente foi, assim, se arriscou bastante, assim, porque nós começamos uma punturar a outra, assim, descobrir os pontos, hoje nós vamos ver onde é que fica tal ponto, né? E, às vezes, a Mara tinha que ir lá para o Juca arriscar onde que era para a gente acertar. E a gente fazia, assim, isso foi muito bom para nós, sabe? Porque fortaleceu a nossa amizade e era também, assim, o nosso lazer, né? A gente estudava uma parte teórica e depois cada uma deitava na maca para a outra punturar, né? Então foi, assim, um ato de muita confiança uma com a outra, né? Para a gente iniciar. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Então, eu também acho que quem puder começar a testar, né? É maravilhoso, assim, porque a gente... Claro, no início a gente vai ter que... Agora eu tenho a Paola aqui, né? Que antes eu dizia para ela, eu tinha que marcar os pontos. Agora ela olha no livrinho. Primeiro ela marca, quando é a primeira vez que ela vai punturar aquele ressonador, então ela estuda no livrinho e localiza e marca com a caneta. E depois que ela já se acostumou, então ela já faz assim, sem marcar com a caneta, né? Então, claro que ela não tá, agora ela tá ocupada com as coisas dela, mas ela ficou com ela tá dentro do mundo da medicina chinesa, né? Ela está praticando, ela está estudando, às vezes ela escuta alguma coisa, às vezes a gente conversa sobre alguma coisa. Então, eu sempre tenho uma dupla, né? Luca, oi, deixa eu só... eu não sei se pode ajudar a Tânia, mas eu comprei umas agulhas que são individuais. Opa. Ela é um pouquinho mais cara, mas aí tu abre e já vem o mandril. O mandril e tem uma travinha. Então tu posiciona, tu não fica naquilo, porque eu já cheguei primeiro a usar aquelas que eram 10, né? Mas aí depois eu comprei essa. Ai, achei tão bom, porque aí tu pega o mandril, vai ali, achou o ponto, tudo, aí tu destrava e bate. Experimenta essa, é muito boa. Tá, manda para mim então. Tá, vou te mandar. Ai, obrigada, Tati. Beijo, beijo. Beijo. Então,
Tá boa a conversa. Tá maravilhosa. Vou ter que dar uma alimentada. Então tá bem. Um beijo para todo mundo. Nos encontramos sábado, então, né? Uhum. Hoje é terça. Deu uma... esse feriado mudou um pouco as coisas aí, né? Hoje é terça-feira já.